Bom dia, pessoal, que Deus abençoe. João capítulo 11, hoje é o 11º dia do nosso desafio, Minha Bíblia e Eu. Espero que você esteja carregando a sua Bíblia aonde você vai e assim demonstrando seu amor pela palavra de Deus e mais do que só carregá-la e mostrá-la aonde você vai, que você esteja lendo, examinando, consultando e meditando na palavra de Deus todos os dias. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, Lázaro, amigo de Jesus. Mais importante de qualquer coisa, meu irmão, é nós sermos amigos de Jesus. Lázaro está doente, Marta e Maria vão até Jesus falar da sua doença e pedir para que Deus, ou para que Cristo, ali no caso, intervisse em favor de Lázaro, em favor daquela família. E Jesus diz para elas: calma, gente, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. O versículo diz: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Como que a morte vai glorificar o Filho de Deus? Jesus está querendo dizer que a dificuldade, o problema, a enfermidade, a tribulação que nós possamos estar enfrentando não é para o nosso fim, não é para acabar com a nossa vida, não é para acabar com a nossa fé, não é para nos matar, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através do milagre que Ele vai fazer, através da solução desse problema que você está enfrentando. Então continue crendo, por mais que pareça difícil, por mais que seja difícil, ou que pareça impossível de resolver esse problema, continue crendo em Deus, porque o nome dele ainda será glorificado através desse problema, através dessa luta que você está enfrentando. Marta e Maria voltam, Jesus ainda fica alguns dias onde estava e nesse período Lázaro morre. Jesus diz claramente aos seus discípulos no versículo 14, Lázaro morreu. Mas como assim Lázaro morreu se o Senhor disse que a enfermidade não era para a morte? Jesus chega no lugar onde Lázaro estava, já sepultado há 4 dias. E Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus responde para ela um dos versículos mais lindos e mais conhecidos da Bíblia. No versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Tu entende isso, Marta? Tu crê nisso? E Marta diz: sim, eu creio que nos últimos dias, ou no último dia, todos ressuscitarão, meu irmão vai ressuscitar também. Mas Jesus literalmente estava falando de Lázaro para ela. Jesus chega no túmulo, Jesus chora porque vê que o seu amigo já está ali há 4 dias. Já o seu corpo estava em estado já de decomposição, já cheirava mal. Jesus chora, no versículo 35, diz: Jesus chorou. E alguns fariseus ainda quiseram tripudiar em cima da dor de Jesus, dizendo: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Ou seja, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos passando por provações, muitas vezes ainda o diabo quer nos afundar ainda mais. Ainda o diabo quer destruir ainda mais a nossa fé e a nossa vida. Mas Jesus se manteve firme porque Jesus cria no propósito de Deus. Jesus se manteve firme porque sabia que seu amigo sairia dali. Jesus ora, Jesus dá graças a Deus e diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu daquele túmulo. Lázaro saiu daquele sepulcro. E se cumpriu o que Jesus havia dito para Marta: se creres, Marta, verás a glória de Deus. Nós só veremos a glória de Deus se nós continuarmos crendo mesmo em meio às adversidades, se nós continuarmos crendo mesmo em meio às lutas, nós veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Muitos creram nele, se cumpriu o versículo 4. Versículo 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Se cumpre o versículo 4 que eu li lá no início: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para glorificar a Deus.
O nome de Deus foi glorificado quando Lázaro ressuscitou. Depois de 4 dias morto naquele túmulo, Lázaro sai. E muitos que ali estavam creram no Senhor Jesus. E para encerrar o capítulo 11, eles ainda tinham um plano. Os fariseus, religiosos, o governo, todo mundo tinha um plano para acabar com a vida de Jesus. Versículo 53 diz que desde aquele dia eles resolveram matar Jesus. Desde o dia em que Lázaro ressuscitou, o Sinédrio fez uma reunião, eles julgaram necessário matarem Jesus. Versículo 43 diz que desde aquele dia resolveram matá-lo. Versículo 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Vê como o diabo ficou furioso quando o nome de Deus foi glorificado através da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus foi inteligente, Jesus fez o que tinha que ser feito e continuou operando milagres, continuou mudando e transformando vidas. Esse então é o 11º dia, 11º capítulo do Evangelho de João. Ainda temos mais 10 pela frente, são 21 dias onde eu tenho certeza muitos vão crescer na fé, muitos vão crescer no conhecimento de Deus, e esse desafio vai fazer com que você ame ainda mais a palavra do Senhor. Um beijo no coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.